Eu vou agora conversar com o professor de negociação e resolução de conflitos da Fundação Getúlio Vargas por Skype, o Ian Duzer. Ian, bom dia. Professor, obrigada pela sua atenção aqui com a gente. Os ataques têm sido recorrentes. O senhor consegue fazer uma avaliação que possa justificar esse foco tão direcionado para a França recentemente? Bom, então, focado na França, sim, olhamos também na Alemanha, vamos dizer que a Europa e todas as alianças que estão em guerra com. O problema da França maior é que tem uma proporção maior de muçulmanos, né? Falamos de 7 milhões, e sobre quais tem 4 mil que são ficha S sinalizados como radicalizados. Então tem uma proporção maior, uma probabilidade maior dessas ocorrências ser na França. Porém, existe na Europa toda. Sim, nós temos visto que esses ataques têm sido muito recorrentes por toda a Europa, mas a França justamente tem sido um alvo mais frequente, né, professor, dessas ações terroristas, em proporções também diferenciadas e modalidades de ataques terroristas sendo feitos das formas que fica até complicado e mais difícil da ação da polícia de evitar ações mais isoladas como essa de ontem, não é mesmo? Sim, você tem razão, concordo. Ao mesmo tempo, tem um problema de política de segurança. A população hoje na França está quase revoltada de ver que esse prisioneiro foi identificado como radicalizado, essa pessoa que fez o atentado, já tinha atacado policiais. Todo mundo sabia que era uma pessoa perigosa, porém um juiz achou, pela conformidade jurídica, que podia ser liberado. E mal saiu da prisão, voltou a cometer um atentado. Então, algum problema tem de política de segurança, talvez de laxismo, talvez de legislação que não seja suficiente forte. E isso o governo Hollande está pagando a conta com essas recorrências de atentados. Então, seria o principal plano, principalmente agora a gente às vésperas das eleições, algo que os franceses vão aguardar do próximo presidente. Então, uma política de segurança melhor, mais eficiente e com mudanças também, porque a gente tem visto que durante toda a gestão do François Hollande foi o que deve ter sido o presidente que mais sofreu com ações terroristas ao longo do mandato, né, professor? Pois é, ele foi muito duro em política internacional contra a Síria, com forças armadas atacando em vários lugares além da Síria. Foi muito duro em políticas externas e interna foi um certo laxismo ou uma tolerância ou talvez um cuidado talvez não suficiente. A prova é essa série de atentados. Então, com certeza, a direita vai aproveitar desse laxismo do governo Hollande, a esquerda, com um discurso forte, autoritário. O Fillon já está ganhando ponto com isso e a Marine Le Pen também, já que fala há muito tempo que a França está se tornando quase universidade de jihadista por deixar pessoas viver quase em paz com ficha S. Todo mundo sabe que são radicalizados, porém ninguém faz nada só esperando um atentado acontecer. Isso não, da população não quer mais esse discurso de laxismo, é óbvio. E foi justamente num momento em que os 11 dos principais candidatos que estão concorrendo à presidência da França participavam de um debate na televisão, o último momento do contato ali com os eleitores através desse debate, que aconteceu esse ataque na mais famosa avenida do país, a Champs-Élysées. Queria pedir para que o senhor fizesse então uma avaliação, juntando essa questão de política de segurança que foi já mencionada, dos planos dos presidentes, dos principais candidatos à presidência. Como é que o senhor avalia o perfil de cada um deles, dos principais, né? Uma pergunta complexa, vou tentar trazer clareza. Não, claro, só uma avaliação mais... Você tem o Mélenchon, que é da direita quase radical, quase comunista, né? Que vem com um discurso: devemos abrir as portas, abrir a imigração, fazer uma comunidade e justamente não prevalecer a repressão, mas muito mais a prevenção, a integração social, e ver como o vilão, o bode expiatório, o neoliberalismo que deixa pessoas na miséria, e a França tem que acolher asilo visto para qualquer imigrante e possivelmente muçulmanos. Isso é o discurso do Mélenchon, que está
no 4 pessoas mais prováveis de chegar no segundo turno. Você tem o discurso do Macron, que é da esquerda quase neoliberal, que vem com um discurso muito mais de integração também, de ficar na Europa também, de buscar soluções com o RED, que é o BOP da França, que faria parte do governo dele se for eleito. Então, ele vem com um discurso de força, com políticas e com especialistas profissionais da segurança. Ao mesmo tempo, ele tem uma tentativa de criar consenso, de agregar uma molécula de vários atores, inclusive muçulmanos. Então, tenta temperar moderação nesse momento onde a França tenta ir ou para o radicalismo de esquerda ou para a direita. À direita, você tem o Fillon, que tem um discurso um pouco próximo do Le Pen para limitar a imigração, e sobretudo a imigração muçulmana. Ele tem um discurso da identidade nacional que a esquerda não tem. Para a esquerda, a França pode ser um pouco no man's land. Toda pessoa que tem uma carta de eleitor ou que tem a cidadania pode se tornar francês como qualquer. E a direita diz, não, a França é uma tradição, uma herança, uma cultura onde o cristianismo é na raiz, onde o modo de viver é secular, e isso reflete uma identidade. Por isso não querem imigrantes de todos os países intervir no modo de viver na França. E quer dizer, como os ingleses fizeram no Brexit, estamos em casa, é nossa casa, ou você se assimila ou você volta para casa. Um discurso que a esquerda é muito mais tolerante, de ver o véu islâmico, talvez a burca, etc. E, finalmente, a Marine Le Pen, que tem um discurso o mais radical, que vem dizer os muçulmanos são um perigo, que é um erro também, porque apenas 0,01% dos muçulmanos são radicais, são perigosos e são equivocados, da mesma forma que você tem radicais cristãos e de outras religiões e partidos. Então, ela vem com foco no bode expiatório do imigrante muçulmano, e valoriza uma saída do euro, da Europa, proteger as fronteiras, e uma França que voltaria a um pequeno país com uma pequena moeda, onde o mundo talvez precisa mais de blocos e de cooperação. Então, são os 4 essenciais diferenças, a meu perceber, sobre esses 4 candidatos que estão na reta final. Professor, e a gente sabe, claro, que as questões que um presidente tem que lidar são as mais diversas com relação a questões sociais, políticas e econômicas, mas principalmente com esse cenário que a gente tem acompanhado mais recente, principalmente de terrorismo na Europa, mas falando com esse foco voltado para a França, principalmente em período de eleições, como é que o senhor avalia, qual que vai ser a prioridade para o eleitor para fazer essa escolha? Essas políticas principalmente ligadas a questões do terrorismo vai influenciar muito nesse momento? O terrorismo vai ser um aspecto fundamental. Realmente, nós podemos considerar que vai ter o terrorismo e a prioridade do terrorismo. O segundo aspecto vai ser o déficit do governo, né? O déficit público. O Fillon está muito focado sobre esse assunto. E é um risco, então ele vai querer cortar os gastos públicos, limitar os funcionários públicos. É isso que é mais o foco do Fillon. É menos atraidor, parece mais arriscado que o imediato atentado. Então a direita, a extrema-direita, pode ganhar votos sobre o discurso foco na segurança. O Fillon tentar dizer o país está enfraquecido, dê mais gasto, dê mais assistencialismo e precisamos proteger as futuras gerações. O Macron quer dizer, nós queremos uma nova economia, um novo modo de juntar a democracia e os cidadãos, vamos entrar na globalização e pode ser um entusiasmo, uma empolgação por uma parte da população de ter uma forma de serenidade, de consenso no centro. Então são esses 3 desafios que eu vejo acontecer em breve. 3 grandes pontos de preocupação dos franceses. Bom, nós estamos conversando com o professor de Negociação e Resolução de Conflitos da Fundação Getúlio Vargas, Jean Duzer. Fica conosco. A gente vai fazer, professor, um rápido intervalo.